Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificação para ser notificado de mais vídeos. Mais uma vez, Nana continuou sendo legal com todos os envolvidos na comunidade. Enquanto Nana está jogando bola com as crianças, Yaman vem e começa a brigar com Nana novamente. Nana fala para as crianças que Yaman não pode jogar futebol e que vai ficar empoeirado. Quando Yaman ouve isso, ele diz: vamos lá, vamos tomar uma dose. Nana passa o gol e Yaman bate na bola e marca o primeiro, mas Nana fica com o segundo. Quando Nana pega a bola, ela começa a tirar sarro de Yaman, que fica muito bravo com Yaman, bate a bola com força, e a bola que Yaman bate chega ao nariz de Nana. Yaman vai até ele e o leva para lavar o rosto. Como o nariz de Nana está sangrando, ela segura um guardanapo no nariz e Yaman está esperando por ela. Nana diz que você fez isso de propósito, você me odeia. Yaman diz que não te odeio, não sinto nada. Nana diz que isso não acabou, então vamos jogar de novo. Enquanto Yaman e Nana estão sentados na quadra, o homem de Idris vem e tira fotos deles. Quando Yaman e Nana retornam à mansão, eles continuam sua luta com Yusuf. Nana e Yusuf estão no mesmo time e Yaman está sozinho. Enquanto eles estão jogando bola juntos, Ainur os vê e fica com ciúmes. No final, o vencedor da partida foi Nana e Yusuf. Depois de se divertirem muito, Nana e Yusuf tiram fotos. Yaman diz a Senger para imprimir esta foto. Quando Nana vai para o quarto, Idris a chama. Nana pega o telefone para ver o que está acontecendo. Idris tira sarro dele e diz que eu estava pensando no resultado da partida. Nana fica muito brava com isso e diz que você está me seguindo? Mas Idris de alguma forma sai por cima. Ele então dá a Nana 2 semanas para descobrir onde Zia está. Se ele disser o contrário, direi a Yaman que Aziz é seu irmão. Nana desliga sem atender. Yaman está no estudo naquele momento. Yusuf chega e diz que precisamos comprar um presente para Nana. Embora Yaman não queira isso a princípio, ele aceita para não ofender Yusuf. Yusuf diz que você precisa comprar um presente além do meu presente e pede a Yaman que receba um presente também. Yaman aceita isso impotente. Yusuf sai alegremente da sala. Nana pensa no que Idris disse naquele momento. Ele diz que isso não é brincadeira. Mas aqui ele está apenas pensando em Yusuf. Então Senger vem e diz que Yaman está esperando por você no corredor. Yusuf e Yaman entregam os presentes para Nana. Yusuf dá a Nana a caneta e o caderno de onde comprou um presente. Nana fica muito feliz ao receber o presente. Então Yaman dá o presente. Yaman comprou um dicionário de turco para Nana, e coloca a foto que eles tiraram com Yusuf. Nana fica ainda mais feliz ao ver. Nana chega ao seu quarto com seus presentes. Ele olha para sua foto com Yusuf e pensa em todas as suas memórias com ele. Depois, pensando em Yaman, ele quer comprar um presente para Yaman, dizendo que está tentando por Yusuf, tentando se dar bem comigo. Mas aí ele fica com raiva de si mesmo, dizendo: o que estou fazendo? Vou comprar um presente para o assassino do meu irmão? Então ele compra um presente para Yaman, dizendo que não devemos ganhar mais sua confiança e vai até ele. E ele dá o presente dizendo que você deu um passo em minha direção por Yusuf e eu quero te agradecer. Mas Yaman não quer isso. Quando Nana insiste, ela pega. Nana comprou uma ampulheta para Yaman. Quando Yaman vê isso, ele se levanta e dá uma boa olhada em Nana e pega o relógio. Ele acha que comprou uma ampulheta para Seher por último. E ele fica lá pensando em todas as lembranças de Seher. Nana fica surpresa com o estado de espírito de Yaman. Depois,
Yaman joga a ampulheta no chão e grita com Nana: como você se atreve? Nana não consegue entender essa situação. Você acha que Nana merecia isso? Vamos ver o que acontece agora, fiquem ligados no vídeo. Feri acabara de se juntar à equipe. Mas o gerente vem e diz a ele que está disfarçado e ele tem que ir. Feri aceita esta tarefa. A Izzy estava indecisa se ficaria ou não chateada com essa situação. Feri reúne toda a equipe e se despede deles. A Izzy também está com raiva dele, mas ele ainda a ama. Feri está arrumando suas coisas. Volkan vem e diz que você estava determinado e você disse que não iria. Feri diz que precisa ter certeza de si mesmo. Depois que a filha de Aizy vem de fora com a tia, Doga quer andar de bicicleta. Mesmo que sua tia não queira muito, ela aceita e entra. A natureza vê um gatinho andando de bicicleta e vai acariciá-lo, mas quando ela sai, pega sua bicicleta e sai do jardim. Enquanto Kara e Ibo conversam entre si sobre o quão difícil é a missão secreta, Aizy ouve isso e de repente fica chateado. Ele vai até Feri e diz que você está indo embora por minha causa. Quando Feri me ouve, ele diz que você pensou em mim. Nesse momento, o telefone de Aizy toca. A irmã de Aizy diz que Doga não está lá e que ela saiu do jardim. Enquanto a natureza está perseguindo o gato, uma criança mais velha vem até ela e pega a bicicleta de Doga e diz que agora é minha. A natureza se opõe a isso e segue a criança. Aizy e Feri imediatamente saem às ruas em busca de Doga. Naquela época, Korai recebeu a notícia de que Doga havia desaparecido e veio buscar Aizy. Mas Aizy entra no carro com Feri sem esperar por Korai. Feri diz a Aizy: esse garoto é louco, ele não se parece nem um pouco com você. Aizy não responde a isso, e nesse momento eles encontram o rastro de Aizy. A natureza encontrou sua bicicleta naquela época. Mas o menino trouxe para os homens com quem trabalhava. O homem o pega enquanto ele se esconde em um lugar e leva sua bicicleta. Enquanto a natureza testemunha as conversas dos homens, o homem a esconde em um armazém. Os homens também planejam matar Doga, para que ela não conte à mãe sobre o que estão falando. Vamos ver se Feri será capaz de salvar Doga. Quando Nana compra uma ampulheta para Yaman como presente, Yaman de repente se lembra de Seher e quebra a ampulheta jogando-a no chão. O que Yaman faz não é porque está zangado com Nana, mas porque se lembra de Seher, mas porque Nana não sabe disso, ele se assume. Em pouco tempo, Yaman percebe todo o seu erro. Enquanto Yaman está na sacada da mansão, Nana chega e não sabe que ele está ali. Nana também não quer conhecer Yaman, mas como eles moram na mesma casa, isso não é muito possível. Eu disse que a raiva de Yaman não é contra Nana. É por isso que ele para Nana e diz para parar: eu cometi um erro. Quando Nana ouve isso, ela pensa que Yaman entende seu erro. Ele já fez muitos sacrifícios por Yaman, e Uzufi e Nana ultimamente. Como Nana sabe disso, ela não prolonga o assunto, mas ainda não hesita em falar com Yaman e diz que você pode parar de gritar comigo por um único dia. Yaman aceita isso sem pensar. Yaman não ficará bravo e gritará com Nana por um dia. Então, para ficar longe de Nana por um tempo, ele desce até o armazém e começa a recolher os itens lá. Mas Nana vai ao armazém para alimentar a palavra de Yaman, e se você quiser, eu posso te ajudar. Ele diz, claro, se você não ficar com raiva e demiti-lo. Yaman diz para ficar se você não se virar e conversar e fazer perguntas o tempo todo. Quando Nana ouve isso, ela diz que nunca vai falar. Nana recolhe o cabelo e começa a ajudar Yaman. Claro, isso não é uma ajuda, é para irritar Yaman e mostrar que ele não vai cumprir sua palavra.
Nana se vira para Yaman e pergunta o que estamos procurando. Yaman diz que não estamos procurando nada, estamos coletando. Mas a vovó não vai parar hoje, ela vai fazer o possível para fazer Yaman gritar com ela. Nana, que já é desajeitada, joga as moedas antigas no chão e depois diz para Yaman: você está escondendo seu tesouro aqui? Vendo que Yaman está olhando para ela, Nana diz para não ficar com raiva. Yaman não diz nada para manter sua palavra. Depois, Nana continua sua indiscrição e olha o álbum de fotos de Yaman. E ele diz que eu não suportava Yaman e olha as outras fotos. Nana olha para a foto de Zia e diz como ela parece inocente. Yaman chega ao seu vazio e diz que agora está na clínica em Londres. Depois que Yaman diz isso, ele diz o que eu fiz em seu coração. Nana também disse a localização de seu irmão, pensando interiormente. Vamos ver se a vovó vai contar isso para o Idris ou vai guardar segredo? Quais são as suas opiniões sobre este assunto? Depois que Doga desapareceu, toda a polícia e a Izzy e Feri estão atrás dele. Mas eles não podem encontrá-lo. O tempo também é limitado para a natureza. Porque ele ouviu coisas que não deveria ter ouvido, os homens o trancaram em um lugar e estão pensando em matá-lo. Claro, isso não é muito possível, ninguém vai permitir que uma criança pequena morra. Mas antes disso, a Izzy está muito chateada por não conseguir encontrar sua filha. Ela está constantemente chorando, Feri vai até ela e tenta consolá-la. Feri percebeu algumas coisas agora. É por isso que ele vai a Izzy e diz: eu prometo a você, vamos encontrar Doga. A Izzy a ouve com atenção, mas não se acalma. Feri continua: ela não é só sua filha, ela também é minha filha. Ele diz que vou encontrar nossa filha. Quando a Izzy ouve isso, ela fica feliz porque a Izzy fica feliz quando ela descobre que Feri realmente sabe o que ela está mantendo em segredo. Para cumprir sua promessa, Feri procura a natureza, rua por rua, e finalmente a encontra. Quando os homens vão matar a garota, Feri aparece com uma arma e grita: não atire, vou estourar seus miolos. Então ele chuta a arma de um dos homens e atira no outro homem e a neutraliza. Desta forma, ele mantém sua promessa a Izzy e salva Doga. Vamos ver o que Feri vai fazer quando descobrir que tem uma filha, Doga. Será que a Izzy contará a Feri porque ela o deixou? Obviamente, como Feri é um louco, essa decepção é apenas um mal-entendido. Vamos ver o que acontece agora. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir e comentar o vídeo para ser notificado de mais vídeos. Vê você. Desejo-lhe dias felizes.